Quanto mais completo é o seu diagnóstico capilar, quanto mais informações você tem do cabelo que você vai mexer, maior é a sua previsibilidade. Mais você sabe, quanto mais você sabe sobre esse cabelo, mais você consegue prever como ele vai reagir. Para quem não me conhece, olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão da cliente chegar com a foto e pá! E aí, geralmente, muitas cabeleireiras põem a mão na cabeça. E agora, José? E agora, José, é o seguinte, tá? Algumas coisas que vocês falaram para mim. Como que eu vou fazer para fazer esse cabelo sem danificar? Nem sempre é possível. A gente vai até onde o cabelo permite. Vamos ver o fundo de clareamento que esse cabelo vai abrir, né? Então vamos explorar um pouquinho aqui essas perguntas, né? Essas dúvidas, essas questões. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Porque a primeira coisa, né? Quando eu comecei, eu tinha muito essa dificuldade também de saber o que fazer. Tá? Então a pessoa chegava com a foto e falei, cara, como que eu vou saber o que é que fizeram nessa foto? E como que eu vou fazer para não danificar? Será que é possível nesse cabelo? Então eu fui ensinado que assim, tem cabelo que não dá, tem cabelo que dá, por causa da saúde capilar, né? Então a gente vai até onde o cabelo permite. Depois eu aprendi a analisar previamente se o cabelo permite ou não. Então, eu estudei bastante sobre saúde capilar aí ao longo da minha carreira. Tenho até um livro escrito que chama A Verdade sobre o Seu Cabelo, que foi inclusive aclamado pela crítica especializada, foi até utilizado como leitura obrigatória e leitura recomendável em 5 universidades brasileiras. O que acontece? Esse livro, né, A Verdade sobre o Seu Cabelo, foi um livro baseado nos estudos que eu fiz durante vários anos, que esses estudos me permitiram que eu consegui eu consegui adquirir um poder muito interessante, tá? Que é o poder da previsão. Olha só, quando a gente entende de saúde capilar, quando a gente fala em saúde capilar, o que acontece? A gente consegue ter uma previsão melhor de como aquele cabelo vai reagir, de como aquela química vai reagir naquele cabelo especificamente, e a gente consegue ter uma previsão melhor de como vai ser esse resultado. Então, essa parte aqui, vamos ver o fundo de clareamento, será que o cabelo é possível, até onde que esse cabelo permite? Quando você tem essa previsão, fica muito mais fácil, né, para você conversar com a sua cliente e para você entregar um trabalho melhor. Tá? Então, só que aí é o seguinte, mesmo depois de conseguir ter um certo nível ali de previsão, o que aconteceu? Eu comecei a ver que eu acabava dispensando algumas clientes. Por quê? Porque de repente não passava no teste de mecha, porque de repente eu via que o cabelo não ia aguentar, ou que não ia chegar na cor que a cliente queria. Falei, olha, seu cabelo não vai chegar na altura de 10, vamos fazer uma luz na altura de 9. E a cliente não ficava muito satisfeita, né? Foi aí que eu comecei a fazer, cara, não é possível, né? Vamos fazer uns testes. Comecei a fazer cursos também. E sabe o que é o engraçado? Quando a gente pega foto, né, de famosos assim, tem lá os cabeleireiros das famosas. E eu lembro de uma história muito interessante, que uma vez eu fui num workshop de um cabeleireiro de celebridades, inclusive. Fui num workshop e alguém perguntou lá, mas beleza, mas se a gente abrir esse cabelo até a altura de 10, bababá, fizer tudo isso que você está falando aí, e se o cabelo não vai ficar danificado? E, cara, é impressionante, porque ele falou algo mais ou menos assim, a cliente que quer ser loira, ela tem que fazer depois uma batelada de tratamento, porque quer ser loira e ter cabelo saudável, né, quer ser loira e quer que o cabelo fique intacto, isso não tem jeito. E eu falei, cara, como assim não tem jeito? Né? Porque eu já tinha alguns protocolos de tratamento,
de recuperação capilar, de saúde capilar, que davam certo, né? Eu já tinha criado a UTI do cabelo, que é um programa de recuperação capilar que eu criei. Isso já estava sendo reconhecido, né? Inclusive eu cito, né, esse conceito da UTI do cabelo nesse meu livro, etc. Eu falei, meu, não é possível essa parada, não é possível, tem que dar certo, tem que ter um jeito de conseguir fazer. E aí, teste, estudo, teste, estudo, teste, estudo, eu consegui chegar num ponto, tá? Pra gente conseguir sim entregar um loiro claríssimo, com saúde, em praticamente qualquer cabelo. Praticamente qualquer cabelo. Tá? Então, por exemplo, ó, o que a gente faz? Né? A gente precisa ter previsão, mas vamos chamar aqui de prevenção. Quando a gente prevê o que pode acontecer, né, os cenários, quando a gente prevê com uma certa precisão, a gente consegue prever e prevenir. Olha só que interessante. Né? Então, olha só, como que a gente faz essa previsão e a prevenção para a gente conseguir fazer ali o trabalho que a gente vê numa foto? Bom, primeira coisa, quando a gente vê numa foto, então assim, né, é interessante, porque essa história desse workshop que eu fui, que é um cabeleireiro de celebridades, que ele fala, meu, depois ela vai ter que fazer escova todo dia para ficar bonito e vai ter que fazer uma papelada de tratamento, porque não tem jeito. Loiro danifica mesmo e não tem como fugir disso. Então, toda vez que você pega uma foto, a primeira coisa que você vai explicar para sua cliente é o seguinte, ó, esse cabelo aqui está produzido. Quer dizer, um cabelo danificado, se você faz uma bela escova, como que ele fica? Visualmente ele fica ok. Quer dizer que o cabelo está saudável? Não necessariamente. Pode até estar, mas não necessariamente. Só que a cliente não quer ser escrava. O que ela quer? Ela prefere pagar mais caro para fazer um trabalho que ela não precisa ficar indo no salão o tempo todo, a não ser as que adoram realmente estar no ambiente do salão, essas sim, essas vão sempre gostar. Mas ela prefere pagar mais caro pelo trabalho para não precisar ficar voltando, do que ter que ficar voltando e acabar pagando até mais caro. Então o que acontece? Teve até a história de uma cliente que veio me procurar e o que aconteceu? Ela já tinha o cabelo danificado, não estava satisfeita com o cabelo que ela estava. Ela foi num salão, depois desse primeiro salão que ela não gostou, ela foi num outro salão e fizeram nela de novo o quê? Descoloração, fizeram as luzes em cima das luzes. O que aconteceu? Onde já estava claro, ficou super branco e super elástico, ficou quebrando todo o cabelo dela. E onde não estava ainda, a pessoa não conseguiu chegar no tom. Então ele estava assim, uma mescla de platinado com amarelado. Então fica uma coisa esquisita, né? E eu lembro que ela chegou desesperada, o cabelo dela não tinha condição de passar por um procedimento químico naquele momento, não tinha como fazer uma descoloração. O que a gente fez? O que eu fiz? Falei, meu, nós precisamos recuperar esse cabelo, etc., e ver o que a gente faz. Mas, com técnica, com método, eu acabei conseguindo em 3 semanas, né, ela fez 3 tratamentos no salão, fez um acompanhamento na casa dela. Não aconselho fazer isso, tá? Isso daí foi feito porque ela topou que a gente fizesse como um teste, isso, e ela estava desesperada. Né? Ela trabalhava com a imagem dela, pelo que eu me lembro agora, então ela precisava ter uma imagem ok. Então o que a gente fez? Aí eu fui e fiz, primeiro, uma super recuperação capilar em 3 sessões, mais do que ela estava fazendo em casa, e a gente falou, bom, você vai querer arriscar? Vou querer arriscar. Aí eu peguei e fiz o trabalho, como que eu fiz? Foi um trabalho bem minucioso, que eu fui pegando, fui separando, fui fazendo a divisão, né? E principalmente na hora de aplicar, eu fui separando. A parte que eu precisava clarear um pouco mais, a parte que estava platinada, que estava branca, eu não precisava mexer. Então a gente foi ali, eu com técnica, né? Com método de aplicação, eu consegui fazer esse cabelo ficar mais próximo do uniforme. Eu falei para ela, a primeira vez não vai ficar perfeito. E ficou bem bacana o cabelo dela, ficou bonito. Ela adorou e, enfim. Como que eu consegui fazer isso? Né? O que a gente precisa fazer para conseguir fazer o que está lá na foto?
Tá? Isso assim, antes da gente falar assim, meu Deus, que divisão que foi feita aqui, que tipo de distribuição de mechas foi feita aqui, tá? Na verdade, isso é mais fácil do que parece, porque a gente não precisa fazer exatamente a divisão que foi feita ali, a gente precisa criar o mesmo efeito. Por exemplo, quando você pega um desenho a lápis, né, ou a carvão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum desenho desse, que tem o sombreado, sabe? Um desenho com sombreado, etc. Você pode fazer de dois jeitos. Você pode, primeiro, deixar toda a parte do desenho com, né, por exemplo, com o lápis preto assim, e depois vir com a borracha apagando, onde você quer criar o degradê, ou você pode já desenhar com o degradê. Né? Existem sempre várias maneiras de se fazer, de se ter um resultado final. Então, o que importa é, se eu quero um efeito esfumado, existem vários jeitos de você fazer um efeito esfumado. Você precisa saber exatamente como foi feito aquele cabelo? Não. Você pode usar a sua técnica de esfumado, usar o seu conhecimento de esfumado e recriar aquele esfumado que está lá. Você pode usar o seu conhecimento de divisão para recriar aquele efeito de divisão que está lá. Não necessariamente você precisa fazer a mesma coisa. Tá? Mas como que começa essa parada? Ó, primeiro a previsão. Como que a gente faz a previsão? Previsão, tá? Como que a gente faz previsão? Primeira coisa que a gente tem que fazer para prever o que vai acontecer é um diagnóstico capilar. Tá? E eu não falo só um diagnóstico capilar de saúde, ele é de saúde também, de saúde capilar, mas ele é também de cor. Como que está a cor desse cabelo? Né? E aqui a gente vai entrar num conceito bem avançado que eu vou falar sobre cor, então ver se eu consigo explicar assim durante a live, mas vamos lá. Previsão, diagnóstico capilar. Quanto mais completo é o seu diagnóstico capilar, quanto mais informações você tem do cabelo que você vai mexer, maior é a sua previsibilidade. Mais você sabe, quanto mais você sabe sobre esse cabelo, mais você consegue prever como ele vai reagir. Né? Através do quê? Através de um diagnóstico capilar realmente consistente. Saúde capilar, por exemplo, ó, quando a gente faz a previsão da saúde capilar, então no Master Blonde, por exemplo, o meu curso completo com foco nos loiros, e em todos os meus cursos tem um módulo de saúde capilar. Nesse módulo eu ensino os graus de erosão. Né? É uma nomenclatura que eu criei baseado aí em alguns protocolos internacionais, em que você pega e a gente divide de uma forma fácil o cabelo em 5 graus. Então, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Tá? Só para você ter uma ideia, grau 1 é um cabelo 100% saudável. Grau 2 já não é tão saudável, etc. Até o grau 5. O grau 5 é o quê? É aquele cabelo que está pela hora da morte. Aquele cabelo que a gente olha e fala assim, caraca, esse cabelo está condenado. Né? Então, grau 1, grau 2, grau 3. Então, o que eu vou fazer? Através do diagnóstico capilar, usando o método Hope, que eu explico em outros vídeos aí, e ainda vou explicar, que é o quê? Histórico capilar, observação profissional, percepção e textura e explicação do diagnóstico, tá? Então, o método Hope, o que a gente consegue? A gente consegue várias informações desse cabelo, a gente consegue o histórico capilar, que é uma das principais pontos do diagnóstico. É você entender o histórico. Se a pessoa tem um cabelo de 30 centímetros, 36 centímetros, vamos pôr para ficar mais fácil, 36 centímetros, você sabe que esse cabelo, a ponta desse cabelo, né, sabendo que o cabelo cresce em torno de 1 centímetro por mês, você sabe que esse cabelo, a ponta desse cabelo tem aí 36 meses de idade, ou aproximadamente 3 anos de erosão acontecendo ali. Não é só erosão de impacto de química, mas também sol, né, todas as erosões, né, pentear, então a erosão química, a erosão física do pentear, do puxado, etc. Então o que acontece? Quando você pega e faz esse histórico do cabelo, você consegue ver por tudo que o cabelo já passou. Quando você sabe tudo que o cabelo já passou, por exemplo, você sabe que ele passou por já 4 descolorações uma em cima da outra.
meio difícil de acontecer isso sem danificar, né? Quando você tem previsão e prevenção, você até consegue. Mas, o que acontece? Quando você tem esse histórico, você já prevê, fala assim, bom, esse cabelo, primeiro, tá no grau 3 e ele já passou por isso, 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 isso. Então, eu prevejo que esse cabelo, se eu fizer um trabalho de luzes para clarear, sei lá, 6 tons, ele vai passar de um grau 3 para um grau 5. Ó, meu Deus. Então vamos supor aqui, no diagnóstico você viu que ele vai de um grau 3 para um grau 5 para chegar na cor que a cliente quer, tá? Porque é grau. Tá. Só que a gente não pode entregar um cabelo no grau 5. Que é um cabelo que já está emborrachado, já está quebrando, já está se desmanchando. A gente não pode. Mas a gente já previu que se a gente fizer a descoloração do jeito que a gente geralmente faz, ele vai chegar no grau 5. Alguns podem pensar, bom, então eu vou clarear só, eu não vou clarear até onde a cliente quer, eu vou clarear só até, sei lá, ele tiver no grau 4, vai. Ainda não é legal entregar no grau 4, mas ainda vai. Né? Ainda está recuperado. Então, ao invés de... Olha só o jeito que a galera pensa, né? Que a maioria dos cabeleireiros pensam, e você, por exemplo, pode estar pensando isso também. Ao invés de você pensar como fazer para ele não ir do grau 3 para o grau 5, você pensa, mas chegando na cor você pensa, bom, eu vou clarear menos, porque aí ele não vai chegar lá. Mas raramente pensa-se o seguinte, o que eu posso fazer para chegar na cor que eu quero, mas não deixar o cabelo ir até o grau 5. Ou seja, eu sei que ele vai chegar no grau 5 e aí eu posso aplicar uma prevenção, algum procedimento que vá segurar essa erosão do cabelo durante a descoloração. Segundo ponto aqui, ó, do diagnóstico capilar é o diagnóstico de cor. Por exemplo, se você tem um histórico capilar e sabe que esse cabelo passou por sobreposição durante muito tempo de coloração preta, ou de coloração de qualquer cor, mas está muito saturado ali, você tem coloração em cima de coloração, em cima de coloração, em cima de coloração, você já sabe que você vai enfrentar um sério problema de fundo de clareamento. Então, e aqui eu entro numa coisa complexa, tá? Um pouco complexa, mas eu vou pincelar para vocês, tá? Por que eu falo que aí você vai conseguir prever o fundo de clareamento? Eu sei que a maioria aprende o seguinte, o fundo de clareamento do 9, da altura de tom 9, né? Então na altura 9, o fundo de clareamento é amarelo, nem sempre. Porque o fundo de clareamento, né, o que é? É o residual de cor quando você clareia o cabelo. Algumas vezes você pode chegar no fundo de clareamento 10 e ter ali ainda residual de cor amarela. Você pode chegar no 9 e ter residual de cor alaranjada. É claro que não vai ser um laranjão, mas ele pode ser um amarelo alaranjado ou até uma laranja amarelada na altura de 9. Por que isso acontece? Pega um cabelo preto, ou um cabelo, não precisa ser preto, tá? Pega um cabelo na altura de 4, só que teve sucessivas sobreposições de coloração. As chances são que muito difícil você vai conseguir tirar esse alaranjado, porque ele tem saturação de pigmento, tem saturação de cor. Então, às vezes você chega na altura de 9 e, na hora que você chega na altura de 9, ele ainda está alaranjado. Aí você pode falar, mas eu aprendi que se tá alaranjado é porque ainda não chegou no 9. Pô, mas você vê lá, a altura de tom, né, é o quão claro ou escuro, é a saturação ali de pigmento, a saturação de pigmento. Então, se está na saturação que é igual ao 9, por que ele não está em 9? Ele está em 9. E quando você pega um cabelo naturalmente acinzentado e clareia ele? Eu sei porque eu fiz teste, tem até uma mecha aqui no meu salão, que foi uma mecha que eu fiz um teste, para mostrar, né, a evolução do clareamento. É um cabelo que está na altura de 5. Esse cabelo não passou pelo alaranjado, porque quando a gente aprende lá na escola lá de cabelo, o que acontece? Você clareia um cabelo na altura de 5, ou mesmo na altura de 6, o que vai acontecer? Ele precisa passar pelo fundo de clareamento alaranjado, não precisa? Só que ele não passa, um cabelo acinzentado não passa por esse fundo de clareamento. Então o que é isso? O fundo de clareamento ele não é fixo, ele é variável. De acordo com a saturação de cor, de acordo com a saturação de melanina, né? Um cabelo naturalmente muito saturado, ele vai ser mais difícil de revelar um fundo de clareamento mais apastelado, tá?
Então, quando você faz o diagnóstico de curva, você já sabe quantos tons você vai ter que abrir, você já sabe, você já consegue prever mais ou menos o fundo de clareamento que você vai conseguir chegar ali. E aí você pode usar todas essas informações do diagnóstico capilar, da sua previsão, para você fazer a prevenção. E aí, ó, a gente entra na prevenção. Felipe, mas como assim prevenção? O que que é prevenção? Ó, prevenção é assim. Na época que eu era moleque, eu ia dormir na casa da minha avó, mãe do meu pai. Naquela época comprava-se aquele leite. Eu não lembro que leite que é. E não lembro se era mania da minha avó também, da dona Zilda. Que é a minha avó que não é cabeleireira, a minha avó do outro lado da família. A dona Zilda chegava o leite lá, ia aí de manhãzinha, ela acordava muito cedo, né? Ia lá e botava o leite naquelas caneconas para ferver, porque chegava o leite, tinha que pôr, tinha que ferver o leite, entendeu? Não podia tomar o leite sem ferver, Deus me livre. Tomar o leite sem ferver. Porque na época o leite acho que não era pasteurizado e tal, então tinha que ferver a parada lá. E ela fervia. E quando você ferve o leite, eu não sei se tinha mais quantidade de gordura ou se, por causa da pasteurização, ele criava aquela nata, né? Então quando você botava o leite para ferver, ele subia na caneca. E era todo dia, cara, ela fez isso durante 40 anos da vida dela e todo dia ela tinha que sair correndo para apagar o fogo para não derramar o leite. E o que aconteceu? Por que eu tô falando isso? Porque, cara, ela saía. Por que ela saía correndo para desligar o fogo antes que o leite derramasse? E agora eu vou fazer um ditado também da época dela. Porque não adianta chorar pelo leite derramado. Porque depois que o leite derramar, se o leite derrama da xícara, o que vai ter que fazer? Você vai perder o leite, porque o leite que derramou no fogão você não vai aproveitar. Você vai ter que ainda ter um bruto trabalho para limpar esse leite do fogão, da caneca e etc. Então você vai ter muita perda. Então a prevenção é não deixar o leite derramar. Depois que você deixou o leite derramar, já era. A prevenção é o quê? Você não deixar o leite derramar. Tá? Então isso que é prevenção. Agora, como é que você faz para não deixar o leite derramar? Na saúde capilar, tá? Existem processos. Existem métodos para você prevenir a saúde capilar. Sabendo que você vai colocar uma grande agressão no cabelo, você precisa prestar atenção, basicamente, em duas coisas, tá? A primeira coisa, se há algum resíduo no cabelo que possa ter uma reação ruim com o descolorante. E a outra coisa é tentar amenizar, bloquear a ação erosiva. Tá? A ação erosiva do descolorante. Como que a gente ameniza ou bloqueia a ação erosiva do descolorante sem retirar poder de clareamento dele? Porque, afinal de contas, a gente quer 100% do poder de clareamento e 0% do poder de destruição. Certo? Certo. Primeiro ponto para amenizar ou bloquear a ação erosiva é você tirar qualquer resíduo de cano. Resíduo de metal, resíduo de halogênio, que tem reação, que acaba tendo uma reação muito violenta com o descolorante. Tá? De onde vem esse metal? Vem através da água do chuveiro ali, né? Encanamentos de cobre, encanamentos de ferro, produtos que tem alumínio, né? Para limpeza de caixa d'água, limpeza de piscina. O cloro, que é um halogênio. Né? Então esses resíduos eles são muito ruins, então você precisa aprender a tirar isso. Não adianta usar shampoo de resíduos, você tem que usar um processo que eu chamo de detox quelante, que é o quê? É um procedimento em que a gente usa uma sequência ali, né, shampoo, e aí a gente usa um quelante, que é o quê? É um produto que tem o poder quelante. O que ele faz? Ele se liga quimicamente com esses resíduos, metais e halogênios, se liga quimicamente, a hora que você enxágua, isso vai embora. Né? Aí ele vai embora. Beleza, tirou o resíduo. A segunda coisa para amenizar, bloquear a ação erosiva é você ter um método, primeiro, para recuperar o cabelo previamente.
Como assim recuperar previamente? Assim, ó. Quando você vai fazer, por exemplo, a minha esposa vai fazer uma cirurgia em breve. O que acontece? Ela teve que fazer, não sei se foram 15, 16, 17 exames diferentes antes de entrar para a cirurgia. Tá? Por que ela teve que fazer tudo isso de exame? Porque quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, né, e aí eu estou comparando aqui, ó, química, na nossa área, se a gente fosse comparar com a área médica, seria como se fosse uma cirurgia. Tá? Então, assim, a cirurgia, por que faz um monte de exame? Para ver se está saudável, se o organismo está saudável. Porque quando o organismo está saudável, ele reage melhor, ele recupera mais rápido, o resultado do pós-operatório é melhor. Então faz toda essa batelada de exame, que é o quê? Lá na medicina é a previsão. Vamos prever aqui o que pode dar errado. Aí faz a previsão. O que ele faz? Se tiver alguma coisa errada, que possa comprometer o resultado da cirurgia, o que o médico faz? Adia a cirurgia e fala, vamos tratar essa parada, porque isso aqui pode te atrapalhar, pode ser ruim para a sua cicatrização, pode ser ruim para a sua recuperação, pode dar problema na hora da cirurgia, pode ter risco. Por quê? Porque tudo que está saudável, toda a estrutura orgânica que está saudável, ela reage melhor. O cabelo também. Se ele está dentro da sua faixa de pH ideal, se ele está dentro, se ele está com a estrutura em dia, se ele está com a estrutura ok, ele vai reagir melhor. E quando o cabelo reage melhor, a gente consegue clarear mais, a gente tem mais controle sobre a reação química e a gente consegue com mais facilidade que ele chegue na cor que a gente quer. Tá? Então é isso. Recuperar cabelos previamente. Outra coisa é você... Então, assim, na hora que o cabelo não está saudável, prefira que o cabelo esteja saudável. Então, faça algum tipo, né? Eu tenho um protocolo que eu chamo... dois protocolos, na verdade. Um que é o recuperação prévia, outro que é o HLP, que é o Hair Lock Protocol. São protocolos para você, primeiro, fazer uma recuperação prévia, como o próprio nome diz, e segundo, Hair Lock Protocol, um protocolo para você bloquear a ação erosiva do descolorante sem retirar a ação de clareamento. Quer ver um exemplo de um produto que foi criado aí, né? Eu não acredito muito em produto milagroso, aliás, eu não acredito nada em produto milagroso, tanto que você vê que eu não tenho produto nenhum para oferecer para vocês. Quem está aqui em busca do produto milagroso, sinto muito, produto milagroso não existe. Eu ensino você a usar o produto que você tem no seu salão. Tá? Por quê? Porque não existe produto milagroso, não é? Muitos cabeleireiros compram 10 marcas diferentes daquele mesmo negócio, aí promete lá, não sei o que perfeito, não sei o que perfeito. Eu acho que a perfeição, eu acho que a proximidade com a perfeição do trabalho está no método, em como você faz. Então vamos lá. Vai recuperar previamente e tal. Beleza. E a prevenção na cor? Prevenção na cor, aí você pode fazer, por exemplo, você já sabendo que o fundo de clareamento vai... quando eu comecei a ver, pô, mas esse cabelo não vai ficar loiro, vai ficar meio alaranjado. Eu comecei a desenvolver os métodos de prevenção da cor. E dois métodos se destacam, né? Um é a CCAC, que é o método de clareamento consistente com aplicação consciente, que é um método de aplicação do descolorante que faz com que a gente consiga clarear até 3 tons a mais do que geralmente a gente consegue. E a tecnologia de ultramicropigmentação capilar, em que a gente consegue pigmentar o cabelo enquanto ele está clareando. E aí a gente não precisa usar, por exemplo, matizadores, nem nada disso, né? A gente acaba não precisando neutralizar tanto os cabelos. Tá? Então, a prevenção é isso aí. Você já sabe o que vai acontecer e aí você cria ou você usa técnicas, métodos para você prevenir aquela parada lá. Né? Então, sabendo que o fundo de clareamento é variável, você sabe que você vai ter que botar um pouco mais de potência no teu clareamento ou não. Né? Por exemplo, um exemplo de amenizar e bloquear a ação erosiva do descolorante, que era isso que eu ia falar, são os recentes lá, produtos Plex, que começou com o Olaplex, né, que ficou famoso no mundo inteiro, etc. Depois veio, todas as grandes marcas criaram lá o seu produto Plex. Tá? Mas existe
Existem, né, o método que eu uso, eu posso usar o Plex, também ele faz parte dos protocolos que eu uso, assim como ele não necessariamente você precisa de um Plex. Você precisa de alguns produtos específicos ali, que provavelmente você já tem no seu salão, que são produtos de tratamento que você usando na quantidade certa, no lugar certo, do jeito certo, você vai conseguir amenizar ou bloquear a ação erosiva do descolorante sem perder clareamento. Eu falo isso com propriedade porque, primeiro, eu tenho aí mais de 200 alunos que já conseguiram com esse exato método, que estão nesse método e, cara, muita gente já conseguiu. E eu consigo já de forma consistente há alguns anos. Inclusive, eu entrego para as minhas clientes uma certificação de garantia para as minhas clientes. Assim, ó, seu cabelo com garantia. Sabe aquela coisa? Garantia de 3 meses da televisão, do computador, do celular, beleza? Eu dou garantia de 3 meses de durabilidade da cor das minhas luzes. Por quê? Porque como eu pigmento enquanto o cabelo está clareando, eu tenho muito menos problema com desbotamento, abertura de fundo, etc. Outra garantia que eu dou para minha cliente, garantia anti-quebra e anti-ressecamento. Eu garanto para minha cliente que eu consigo entregar o cabelo para ela depois das luzes com a mesma saúde capilar que ele estava antes. Então eu faço as luzes e entrego a mesma saúde capilar no final das luzes que ele estava antes de passar pelo procedimento químico. Olha só que interessante. E garantia de satisfação, se ela não gostar, eu faço, a gente vai fazendo até ela gostar. Ou, se por um acaso não conseguir fazer, ela ficar satisfeita com o cabelo, se não conseguir entregar o que a gente combinou, aí ela pode até ter o dinheiro dela de volta. Interessante isso, né? Essa dissatisfação, aí nesses últimos anos, depois de desenvolver toda a metodologia do Master Blonde, eu não tive nenhuma vez que eu precisei, nenhuma cliente minha precisou acionar a garantia em nenhum momento. É muito louco isso. É muito louco mesmo. E você acha que, olha só que interessante, uma questão de valorização do trabalho. Você acha que ela prefere vir aqui, que ela tem essa garantia documentada, que vai dar certo, ou ela prefere ir em outro salão e correr o risco e não ter garantia nenhuma de que vai dar certo e ainda correr o risco de ter que ficar gastando toda semana um tratamento capilar ou matização para ir corrigindo cor e saúde capilar?